Boa noite, queridos irmãos. Estamos novamente transmitindo aqui mais um Reformedcast. Hoje, com um convidado internacional, Reverendo Alexandre Oliveira, missionário da APMT no Panamá. Reverendo. Boa noite, meus irmãos. Deus nos abençoe muito. Um prazer, um privilégio participar com vocês essa noite. E nós continuaremos falando sobre a teologia reformada e agora também sobre o trabalho missionário. É muito importante que a igreja conheça os seus missionários e nós, ao longo de alguns podcasts, vamos também convidar missionários para contar a respeito do trabalho no campo e despertar você para, quem sabe, contribuir, continuar orando e ir também, né, Reverendo? Amém, que bom. O texto que eu queria ler nessa noite é Mateus 28, a partir do versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, é esse o trabalho que nós temos que fazer. O reverendo Alexandre está lá no Panamá, América Central, né? E ele vai contar um pouco sobre o trabalho, mas antes eu queria perguntar como é que foi o seu chamado para ir, como é que foi o processo para você chegar no Panamá. Conta um pouco para nós. Tá bom. Bom, nosso processo foi um processo longo. Nós estávamos como secretários de missões da nossa igreja durante quase 10 anos, e nesse tempo nós fomos desafiados pelo reverendo Marcos Agripino, secretário executivo da PMT, a passar um ano no campo missionário, né? E esse primeiro convite, no momento, nos soou assim impossível de dizer sim, mas para resumir, em um ano a gente estava no Panamá como missionários colaboradores. Então, nós tiramos um ano do nosso trabalho, eu, engenheiro eletricista, Cacá, advogada, e viemos conhecer um trabalho de plantação de igreja no Panamá. Não sabíamos que estávamos participando do começo da igreja que hoje nós seguimos nesse desafio de plantação. Aí, nesse tempo que nós viemos para cá, para preparar para este ano, nós fizemos alguns módulos na PMT, de um curso chamado CFM. E nesse tempo, o Senhor nos chamou não só para um ano, mas para uma vida toda. Aí nós ficamos um ano no Panamá, voltamos para o Brasil para o preparo teológico, eu fiz o seminário em Belo Horizonte, e depois fomos enviados para cá. Chegamos no ano passado, já agora ordenado ao Sagrado Ministério em 2023. Estamos aqui desde março de 2023. Bênção. E a família toda veio também? Tem a foto aqui, né? Deixa eu colocar Tem, aqui. já todo mundo já é panamenho, já. Isso. Sua Cassiana, esposa? sim, a Cassiana, minha esposa. Nós estamos casados há 14 anos, graças a Deus. A do meio é a Clarinha, a mais nova. Essa foto é um pouco antiga e já está maiorzinha. Clara está com 4 anos. A Bela, com 8 anos, e o Vicente com 10. Essa é a equipe missionária do Panamá. Que bênção. E tem quantos pastores aí realizando o trabalho? Então, hoje a PMT tem uma equipe no Panamá. O Panamá hoje conta com 4 famílias missionárias. Nós somos 3 pastores, com as suas famílias, pastor Paulo Oliveira, pastor Raimundo Montenegro e eu, e também o missionário Joaquim com sua esposa Elizabeth. Então, somos 4 equipes trabalhando em prol da plantação da primeira igreja e também de uma denominação presbiteriana no país. Sim. E no trabalho ali, quais são as dificuldades
do trabalho no Panamá, da evangelização, a cultura? O que você gostaria de falar sobre isso, sobre as Bom, dificuldades do trabalho? nós temos aqui algumas dificuldades que eu acho que estão ligadas a uma característica do próprio país, porque o país hoje é um país que recebe muito imigrante. Então, assim, os imigrantes chegam, passam um tempo, mas não é aquele país onde normalmente as pessoas sonham em passar toda a sua vida. Seria talvez um país de passagem para conquistar alguma coisa e talvez, quem sabe, chegar nos Estados Unidos. O sonho é o sonho americano, mas talvez nesse sonho americano algumas pessoas fazem uma escala no Panamá. Então, assim, esse país também recebe muitos imigrantes que vêm dos países aqui da América Latina, países comunistas, esse tipo de coisa, tem programas para receber refugiados. Então, são pessoas que passam e vão embora. E ainda assim, as pessoas que vêm de maneira legal, também transferida por empresas, são pessoas que não permanecem muito tempo. E o imigrante, ele é importante para a igreja, porque aproximadamente 50% dos moradores da capital são de imigrantes. Então, para a igreja se estabelecer, muitas vezes a igreja recebe esses imigrantes e eles não ficam muito tempo na igreja, né? Então, nós já despedimos, desde que nós chegamos, em um ano e pouco, de 3 famílias, pelo menos, que faziam parte da igreja e que hoje não estão mais conosco, né? Então, o trabalho, ele acaba sendo um trabalho de evangelização constante e também de formação de liderança constante. Não é diferente de nenhuma outra igreja, né, mas a gente acaba perdendo mais essas pessoas que a gente forma, porque acabam regressando para o seu país ou seguindo para algum outro destino. Uhum. E a igreja aí tem brasileiros? Como é que é a relação da igreja Olha, com os hoje nós imigrantes? temos, além das famílias missionárias, que já é um volume grande, né, porque, assim, os trabalhos da PMT no Panamá, eles estão, até agora, concentrados na Igreja Presbiteriana do Panamá, que é a igreja a qual eu pastoreio, e é o trabalho mais desenvolvido aqui na cidade. Então, todos, por enquanto, estamos reunidos aqui. A ideia para o próximo ano é já começar um novo trabalho. O pastor Paulo teve seu projeto agora aprovado, acaba de chegar do Brasil, concluindo a primeira temporada do seu projeto. A segunda é uma plantação de igreja. Então, nós vamos juntos trabalhar na plantação da segunda igreja aqui na cidade. Uhum. E falando do sustento, né, vocês fizeram parceiros, né, mas aí o custo de vida é muito alto, né, por conta do dólar, né, aí é em dólar. Isso. O senhor esteve por aqui, o senhor viu, né? Realmente. Há um grande desafio hoje, porque a moeda nacional, ela está desvalorizada, né? Então, assim, grande parte dos nossos projetos são muito caros hoje. Mas, ainda assim, a gente tem visto a graça do Senhor envolvendo muitas igrejas nos nossos projetos, né? A PMT, ela nos dá a possibilidade de entrar nas igrejas, de estabelecer as parcerias com as igrejas locais e com as igrejas presbiterianas, né, porque recebem os missionários da PMT, entendem que os missionários já foram qualificados e preparados, e as igrejas se sentem mais à vontade de fazer uma parceria com os missionários da agência, porque sabem que já passaram pelo processo de treinamento, enfim, de seleção. Uhum. E fica já o desafio para quem está nos assistindo, né, e pensar em contribuir com a missão no Panamá, porque com a desvalorização da nossa moeda, se alguém manda, por exemplo, R$ 100 de oferta, você recebe aí quanto? Seria o quê? Hoje talvez $20 menos. já foi $20, né, hoje talvez uns $17. Então, para a gente ver como que é complicado, né? A PMT hoje, ela tem quase 300 missionários em 41 países, né, então, assim,
se a gente olha o esforço da Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana está envolvida de maneira direta com missões, né? Mas a gente ainda encontra muitas igrejas que não estão envolvidas com a obra missionária. E nós temos muitos candidatos a missionários também em formação, e um dos grandes desafios dos missionários chegarem ao campo não é a formação, é realmente o levantamento dos recursos, né? Então fica aí realmente esse desafio à igreja que ainda não participa, né, da obra missionária, para que possa se envolver e, de preferência, se envolver com a nossa agência, né? Nós somos uma agência denominacional, então, basicamente, os nossos recursos vêm das igrejas presbiterianas. Diferente de alguns outros missionários que se envolvem em agências interdenominacionais, que tem mais outras igrejas, mais portas abertas para divulgar o seu projeto e buscar parceria, né? Como nós somos denominacionais, o nosso recurso vem realmente da nossa denominação. Certo. E aqui, nesse slide que você me enviou, tem algumas informações, né? A língua é o espanhol? Sim. Isso mesmo? A moeda é o balboa, mas na verdade não existe, né? O balboa, um balboa é $1, americano. A população do Panamá, o Panamá é um país bem pequeno, né? Se nós formos comparar com o Brasil, é um país de 4 milhões e 300 mil habitantes. E a cidade capital é a cidade do Panamá, e é onde nós estamos desenvolvendo o projeto missionário. Nós temos aí uma foto do canal do Panamá, o reverendo Ítalo teve o prazer de conhecer. Sim. É uma das grandes obras de engenharia mundial, realmente muito importante para o país, porque é a principal fonte de receita. Esse canal é um canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, é um istmo, né, uma pequena porção de terra que separa dois oceanos, e a extensão dessa porção de terra é 77 quilômetros. E o país é uma rota muito importante em todo o comércio mundial, né? Estima-se que 6% de todo o mercado transportado mundialmente passa por aqui. Então, assim, existem muitas empresas que se instalam aqui por isso e acabam recebendo muitos estrangeiros, né? Então, assim, por muitos anos a Igreja Presbiteriana não teve presença no Panamá, mas o Panamá recebeu muitos presbiterianos ao longo dos anos. E os presbiterianos acabavam buscando igrejas interdenominacionais. Então, nos últimos anos, com o processo de plantação de igreja da APMT, de plantar uma igreja presbiteriana no país, agora existe essa possibilidade de receber membros, né? Antes a gente só perdia membros quando o pessoal ia embora. Hoje, com a igreja já com o local e tudo, a gente passa a ser uma possibilidade de alguém que muda para o Panamá a trabalho e vai buscar uma igreja presbiteriana, porque é presbiteriano em outro país. Então, isso tem contribuído com o crescimento da igreja, né? No começo, a gente enxergava o crescimento da igreja somente com a evangelização, mas tem também todo esse movimento, né, que o Senhor vai fazendo, permitindo que as pessoas se desloquem, seja por trabalho, ou por fugir de algum regime totalitário, ou por guerras, e esse movimento, muitas vezes ajuda as igrejas em formação, né, porque chegam pessoas que já estão preparadas. Então, assim, no nosso planejamento estratégico, a gente pensava, nossa, são muitos anos para evangelizar alguém, essa pessoa ter maturidade, você poder, por exemplo, colocá-lo como um líder da igreja, né? Mas nesse movimento, Deus tem mandado pessoas preparadas já e que tem nos ajudado, inclusive, a sonhar com a plantação e organização da igreja mais rápido do que estava no nosso projeto inicial. Certo. E aí, eu conheci, não sei se você pode contar, né, sobre refugiados que vão para o Panamá, porque nós sabemos que na América Latina nós temos sido perseguidos por governos de esquerda, governos contrários à palavra de Deus, com a sua ideologia, né? E há refugiados espalhados aí toda a América Latina, inclusive no Panamá. Se você É puder verdade. contar
coisa a respeito? Nós temos agora, recente, nós recebemos um irmão, ele chegou a ser obreiro da Assembleia de Deus, e ele foi perseguido, porque estava tendo uma espécie de uma revolta em frente à igreja dele. E quando a polícia entrou em conflito com os manifestantes, ele abriu a porta da igreja dele e muita gente entrou. E isso, para o governo, foi um motivo de perseguição, né, tanto da denominação como pessoal. 2 anos depois dessa situação, ele foi preso. Ele ficou 14 dias preso em uma solitária. Quando deram os 14 dias, eles soltaram ele com a condição que ele fosse embora em 24 horas do país. Então, ele buscou refúgio inicialmente no Panamá, mas colocaram uma certa dificuldade. Ele chegou na Costa Rica, mandaram de volta para o Panamá, e agora ele conseguiu um documento provisório. Ele está refugiado provisoriamente, legalmente no país, mas com uma audiência agora para o final de outubro para ver se ele consegue realmente um documento definitivo no país. E era um professor universitário, além de obreiro da igreja, e todas essas coisas a pessoa perde, né? Perde os títulos, o acesso aos cursos que ele teve. Ele não tem acesso ao governo para pedir uma documentação para que ele possa trabalhar aqui dentro da área de formação. Mas nós, como igreja, estamos assistindo o irmão, discipulando, está muito animado com as doutrinas da graça, e a gente vê essa possibilidade da igreja do Panamá ser uma igreja também atuante na recepção dessas pessoas, né, que Deus tem enviado. E o governo aí no Panamá, como é que está? Bom, Aqui está meio complicado. O governo aqui, historicamente, ele é um governo de esquerda, mas é um governo de esquerda que lida muito bem com o capitalismo, né? Porque é o que movimenta o país. Então, assim, o país tem o maior índice de desenvolvimento da América Central, é um país atrativo. Então, essa foto aí é uma foto a gente chama aqui do centro bancário, né? O Panamá é conhecido por já foi em um tempo considerado paraíso fiscal. Algumas agências internacionais ainda consideram o Panamá como paraíso fiscal, mas há uma tentativa muito grande do país de não carregar mais esse título, né? E nesse movimento, nesse tempo, recebeu muito dinheiro de fora. Então, se desenvolveu rapidamente com dinheiro estrangeiro. Quando eu digo rapidamente, é porque o Panamá, como um país totalmente livre, ele existe desde 31 de dezembro de 99, porque o Panamá era colônia espanhola, era área da Colômbia, e depois que se considerou livre e teve a separação da Colômbia, basicamente, os Estados Unidos tomavam conta porque tomava conta da principal fonte de receita, que era o canal. Tinha instalações aqui militares e tudo, então não era um país totalmente livre, né? E quando os Estados Unidos vai embora, 31 de dezembro de 99, entrega realmente as chaves do país para o Panamá, então nós podemos considerar que é um país livre desde 31 de dezembro de 99, então é um país muito jovem, né? E se desenvolveu com esse investimento estrangeiro. Perdão? Vai fazer 25 anos, então. Exatamente, de liberdade econômica e política, sim. Certo. E existem esses contrastes, né? Sim. Por exemplo, essa é uma área onde vivem os panamenhos pescadores. Então, a cidade foi crescendo em volta deles. E assim, o panamenho nem sempre consegue viver e trabalhar e ter a mesma qualidade de vida dos estrangeiros. Então, isso causa uma certa tensão entre o panamenho e o estrangeiro, porque tem-se uma visão que os melhores empregos são dados para os estrangeiros, o sistema de ensino é de baixa qualidade, então os jovens não conseguem entrar nessas empresas multinacionais, e então isso acaba sendo prejudicial, mas não para o Brasil, porque nós não somos considerados uns estrangeiros quaisqueres como outros, não, eles gostam muito do futebol brasileiro,
Então, o brasileiro é muito bem-vindo no Panamá. As pessoas gostam de ouvir o português, gostam de estar perto de brasileiros, usam a camisa de futebol brasileiro. Então, assim, para a PMT ter um trabalho no Brasil, é muito favorável, perdão, no Panamá é favorável com obreiros brasileiros, né? E, na verdade, no mundo todo, porque nós não somos um país que temos histórico de guerra com ninguém. Diferente de algumas outras nações que têm portas fechadas em alguns países, né? Por isso que eu acho que a PMT cresce tanto e é bem recebida nos lugares que chegam e que ainda não tem perseguição cristã. Eu gostei da fala do reverendo aí, ele disse que iria pregar aí no Panamá e uma irmã falou para ele, olha pastor, eu vou orar ou para Deus dar o dom de línguas para os irmãos ou para dar o dom de misericórdia, né? Mas a misericórdia nos assistiu no momento que nós estávamos aí, né? Ele não pôde participar desse podcast, no próximo estará, se Deus quiser. Mas foi um momento muito precioso estarmos aí no Panamá também, conhecer o trabalho. Não, e muito bom para nós também como igreja, né? Porque assim, não tem como a gente desconectar hoje o trabalho da igreja presbiteriana do Brasil, né? E assim, receber os pastores brasileiros e poder contar um pouco da nossa história, como a gente já está desenvolvido como igreja, acaba dando uma sensação para os irmãos aqui da onde a gente pode chegar, né? Então, foi muito bom o período que vocês tiveram aqui, apesar de curto foi intenso, né? A gente pôde fazer muitas coisas, e os irmãos também ficaram impactados com as mensagens. Vocês foram 3 mensagens, né? Escola bíblica, culto e também o estudo durante a semana. Então, inclusive a sua mensagem, o reverendo Ítalo, o pessoal aqui da igreja, o final ali dos 10 mandamentos, Jesus cumprindo os 10 mandamentos, o pessoal divulgou aqui, fez recorte e publicou, o pessoal gostou muito. Que bênção, bênção. E essa é a primeira igreja, então, presbiteriana do Panamá. Exato. Aí está uma foto, quando nós fomos em 2017. A história da Igreja Presbiteriana do Panamá, na verdade, começa em 2011, com o reverendo Gilberto Botelho, que inicia os trabalhos, e inclusive chegaram a alugar um local no centro da cidade. Porém, o reverendo Gilberto, em 2015, 2016, ele começou a ter problemas graves de saúde e foi ao Brasil, no seu período de renovação de contrato, e não conseguiu voltar muito rápido. O pessoal não conseguiu manter essa igreja sem a presença do pastor. Aí passou o trabalho para uma casa e, com o tempo, em 2017, o reverendo Gilberto acabou sendo chamado pelo Senhor. Então, nesse mesmo período, o pastor Luiz estava chegando, mas o projeto do pastor Luiz era para uma outra cidade. Acabou que a gente não conseguiu fazer uma continuidade desse primeiro trabalho direta, assim. Algumas pessoas continuaram conosco e outras se dispersaram. Na verdade, 3 pessoas continuaram nesse trabalho que aí, vamos dizer assim, reinicia em 2017, né, o projeto de plantação. E esse é o período desse projeto, dessa fase nova, vamos dizer assim, com o pastor Luiz Otávio, também enviado pela PMT e que hoje está na Itália. E começamos assim, dentro de casa, trabalho de evangelização das crianças, o condomínio tinha muita criança, uma área grande, uma área pública grande, e fazíamos os cultos, as atividades todas dentro do apartamento. Pode passar mais uma, isso. E hoje, essa daí é a foto vamos dizer assim, do nosso novo lugar e o novo grupo, né? O pastor Luiz Otávio, que nós vimos as fotos ali em 2017, ficou aqui até 2023, quando ele foi embora, eu entrei e substituí ele no processo da plantação dessa igreja. Quando nós chegamos, a gente ainda não tinha esse local da foto, era uma casa, tinha muitas coisas boas por ser uma casa, tinha a receptividade que uma casa dá, porém era muito apertadinho. Assim que nós chegamos, começamos a buscar um novo lugar, e Deus nos abençoou com esse local que o reverendo conheceu,
e que a gente tem hoje possibilidade de receber aí até umas 80 pessoas. Que benção. Essa é também mais uma foto lá, né? Isso. Em relação a como é aqui o Panamá é um país muito sincrético, principalmente por essa influência de muitos estrangeiros, né? Mas basicamente é um país católico, e se nós olhamos, até mais conservador que o Brasil, em muitas coisas. Por exemplo, eu participei de uma inauguração de uma biblioteca aqui, que o presidente ia dar uma palavra, antes do presidente, o padre foi lá e deu uma palavra. Então, assim, esse processo que a gente vive no Brasil, de total separação, onde tem o Estado, não pode falar nada de religioso e tudo, isso não acontece aqui. O país se considera católico, tem muito católico, mas tem também protestantes. Eu acho até que o número real desses protestantes são maiores do que aparece aí. E também um grupo de outras religiões, aí está representado como muçulmanos, mas a gente tem aqui hindus também, tem outros grupos religiosos, devido a essa presença tão grande de estrangeiros, né? Mas o que chama a atenção é porque a figura que representa o país seria esse diabo rojo, né? E estranho, porque é um país que se diz católico, tem como figura folclórica um diabo. E essa outra foto aí é do Cristo Negro, que eles têm aqui uma festa popular em uma cidade próxima aqui, mostrando o sincretismo dentro da Igreja Católica, muito forte e presente aqui. Bom, o nosso projeto chama Provai e Vede. O nome desse projeto veio de um dia que nós estávamos em Patrocínio, e a minha esposa é de Patrocínio, né, e a gente saiu para evangelizar com alguns irmãos que estavam fazendo um curso da PMT, e a gente usou o Salmo 34, versículo 8, né, para apresentar o evangelho para algumas pessoas, alguns jovens que estavam na praça, e há realmente um convite muito forte do Senhor, né, que às vezes no português nem todo mundo entende muito certo, porque assim, provar e ver de que o Senhor é bom, algumas pessoas podem pensar, mas eu tenho que colocar o Senhor à prova, será que realmente é bom? Porque quando alguém te convida para provar uma comida, por exemplo, por mais que você ache que essa comida é a melhor comida do mundo, alguém ainda vai dizer que é ruim, né? Mas no espanhol, a versão do espanhol, ela ajuda muita gente a ver que não é esse tipo de prova que o salmista convida a gente a fazer. Na verdade, ele afirma que o Senhor é bom. E no espanhol diz assim, gustar e ver. Então, esse provar de sentir um sabor mesmo. Porque ele faz uma declaração. O Senhor, ele é bom. Mas você precisa provar para que você possa desfrutar disso. Não é para você provar e depois chegar a uma conclusão se ele é ou não é. Ele já afirma, ele é bom. E assim, e isso depois marcou o nosso tempo, né, de preparo para o campo, e a gente ficou com isso muito forte na cabeça, né? Nós conhecemos e já sabemos que o Senhor é bom, mas talvez porque o evangelho ainda não foi proclamado, não foi anunciado, algumas pessoas ainda não conhecem. Não muda o que Deus é, nunca vai mudar o que Deus é. Uma pessoa receber o evangelho e dizer não para o evangelho não muda que o Senhor é bom. Só que o fato da igreja oferecer o evangelho, a gente está participando daquilo que nós fomos chamados a fazer, né? Que é que o Senhor seja glorificado em todos os lugares. E aí, a partir do momento da pregação do evangelho, o nosso desejo era que o Panamá também pudesse experimentar isso que a gente experimentou aí no Brasil, né? Eu me converti dentro da igreja presbiteriana, nunca mais saí, tenho uma alegria muito grande de ser presbiteriano, um orgulho de ser presbiteriano, e eu acho que a gente não veio aqui para pregar o presbiterianismo, mas através do presbiterianismo, Cristo é glorificado de uma maneira saudável, né? Então, a gente entende que a plantação de igrejas presbiterianas aqui, que são igrejas saudáveis, com uma boa doutrina, e que realmente têm o Senhor Jesus como centro, é uma possibilidade de transformação realmente dessa nação. E o nosso
E a nossa base para fazer isso é o texto justamente que o senhor leu no começo, pastor. Mateus 28. E uma das coisas que eu estudei bastante esse texto, porque ele foi o tema da nossa monografia no final do seminário, e uma das coisas que mais me surpreendeu é que o processo de evangelização e discipulado, ele é inseparável. Às vezes a gente separa, né? Eu faço evangelização e dos que se convertem, então eu vou discipular. Mas o Senhor Jesus, ele junta isso tudo no discipulado. O discipulado é que nós somos convidados, nós somos ordenados a fazer. Todo discípulo é um discipulador. E o discipulado inclui a evangelização. E como que eu sei disso? Eu sei disso porque o Senhor Jesus, ele apresentou o evangelho para todas as pessoas que ele discipulou. Então, a gente não discipula os crentes, a gente discipula os ímpios, para que eles possam conhecer o Senhor através da pregação do evangelho. E aí, com seus corações entregues ao Senhor, eles entram num processo que dura toda a vida. Então, isso fez muito sentido para nós. Não há como desconectar a evangelização do discipulado. Então, a gente faz isso aqui. A gente evangeliza e a gente coloca dentro de um ensino que não pode acabar nunca, esses que o Senhor vem chamando. Então, a gente tem trabalhado forte com o discipulado. Como o grupo não é muito grande, eu tenho conseguido discipular pessoalmente cada uma das pessoas aqui da igreja. Já discipulei algumas e continuo discipulando outras. E tem sido uma experiência muito, muito boa de ver a transformação por meio do evangelho. E uma outra forma que talvez quem está nos assistindo se sinta desafiado, né? Como é que eu posso ajudar? Você pode ajudar também mudando-se para o Panamá, não é? E quem Sim. sabe não tem um negócio, não tem alguma coisa aqui no Brasil e gostaria de ir para o Panamá e lá se integrar à igreja e ser uma bênção lá também, né? Fazer com que a sua família toda se mude para lá, porque é assim que a PMT tem feito, não é isso? É verdade. Principalmente uma estratégia hoje muito presente nos países fechados ao evangelho, né, onde as pessoas chegam através das suas profissões e vão viver nesse local e ter seus negócios, ter seus relacionamentos, e a partir disso o Senhor vai abrindo oportunidades realmente para chamar as pessoas, né? E o Panamá é um país de oportunidade. O fato também de ser um país dolarizado é caro para o missionário, é caro para todo mundo que vive, que tem as suas receitas no Brasil. Mas para as pessoas que estão aqui é uma fonte de oportunidades realmente, né? Por isso que rapidamente se tornou um país com essa questão aí, essa fama de um paraíso fiscal, porque muita gente tinha interesse de legalizar em dólar o seu dinheiro, né? Então, pode ser usado de maneira positiva, inclusive, para negócios no reino. Sim. Então, quem está nos assistindo, se sentiu desafiado, pode entrar em contato com o pastor também. Como é que eu faço? Quero mais informações sobre. Tem uma outra informação boa, é que o Panamá ele é um país amigo do aposentado. O Panamá já foi eleito por essas revistas de turismo como o melhor país para se aposentar, porque ele tem alguns planos de facilitar o visto de quem é aposentado e também muitos descontos em coisas que os aposentados gostam. Por exemplo, coisas de lazer e também medicamentos. Gosta ou não? É preciso, né? Então, assim, tem muitas coisas que tem 25% de desconto. Conta de água, de luz, alguns restaurantes, supermercados e até mesmo farmácia. Então, assim, é um país para se aposentar. Olha só. E você que está nos assistindo também pode enviar uma oferta, né? Tem o Pix aí na tela e com certeza será bem-vinda a oferta, porque o sustento dos missionários nossos em outros países, principalmente também no Panamá, né, é mais caro, porque lá é em dólar. Então, a sua oferta já é quebrada por 4, 5, né, 6, praticamente, para que chegue lá no campo.
E há muitas necessidades, né? Necessidade de um futuro compra de um tempo, né? E com certeza as ofertas vão sustentar, vão ajudar o missionário, o reverendo Alexandre e o grupo de missionários que estão lá. Então, são aqueles 3 Os de missões, né? Eu gosto de falar dos 3 Os: orar, operar e ofertar. Muito Então, bom. missões eu ponho 3 O: orar, operar e ofertar. Então, você É, pode orar, né, pelo trabalho, deve orar, isso é o básico, mas ofertar também e operar. Quem sabe Deus não chame, né, quem está assistindo aqui para ajudar aí no Panamá. é verdade. E o ideal é um E entre esses 3 Os, né? E não um OU. Seria a fazer os 3 ao mesmo tempo, né? De alguma forma que Deus Isso, use todos os servos para isso, né? Nós aqui também, exato. como missionários, também temos que seguir os 3 Os também, né? Porque somos crentes É, também e estamos envolvidos na obra do exato. Senhor, não somente na nossa, né? É verdade, porque é a questão do reino de Deus. Então, nós estamos Exato. pensando na expansão do reino de Deus, né? E contribuir com o trabalho do Panamá, com certeza contribuir para a expansão do reino. Pude ver a igreja, o trabalho, então um trabalho sério, responsável, reformado, mais importante, né? Porque hoje há muitas igrejas, até que se chamam presbiterianas, mas na prática não tem nada de presbiteriano. É Então é verdade. muito bom ver que há um trabalho sério, reformado, de fato, né, aí no Panamá. Amém. Muito bom. E, reverendo, o senhor quer deixar alguma mensagem, uma palavra para aqueles que estão nos assistindo sobre exatamente isso, né? Se envolver, contribuir, orar pelo trabalho? Sim, bom, a nossa mensagem realmente é para que os irmãos possam colocar não somente o nosso projeto, né, mas os projetos missionários de uma maneira geral diante do Senhor, porque nós sabemos que nós somos apenas instrumentos na mãos do Senhor e instrumentos limitados, né? Eu gosto de falar que assim o campo missionário ele é muito bom para o nosso relacionamento com o Senhor, né? Porque quando a gente não tem a mesma estrutura que a gente tinha antes, a gente vê o quanto a gente dependia muito mais dessa estrutura do que do Senhor para fazer muitas coisas, né? E quando a gente chega num projeto missionário onde a gente não tem toda a estrutura da denominação, a companhia dos companheiros de caminhada, das igrejas organizadas, todas essas coisas, a nossa dependência vai para o lugar onde nunca deveria ter saído, né? Que é para o Senhor. Então, que os irmãos orem por nós, por todos os missionários, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor nos mostre quem são esses eleitos, para que a gente possa proclamar o Evangelho e que essas pessoas possam participar conosco, né, desse desafio de que o Senhor Jesus seja conhecido aqui no Panamá. Existem também muitas igrejas evangélicas e que não pregam o evangelho da maneira correta, então que Deus use a nossa igreja também para contribuir na formação desses pastores, na, na melhoria da qualidade, né, do evangelho que já existe no Panamá, né? Nós não somos os primeiros a chegar, o Senhor chegou aqui há muito tempo, com muitas outras igrejas, só que a presença reformada realmente é muito pouca. Então, que a gente possa, de alguma maneira, participar dessa reforma que Deus tem feito em muitos lugares. E ainda ver a obra do Senhor é uma coisa maravilhosa, né? Porque ainda sem existir a igreja presbiteriana, nós descobrimos alguns presbiterianos aqui espalhados em algumas igrejas. E aí, quando souberam do nosso trabalho também, começaram a se aproximar da gente. Nem todos estão com a gente, porque têm compromissos assumidos com as suas igrejas, mas querem estar conosco. Deus nos ajude a ver tudo que Ele tem feito para que a gente não fique preso somente a uma igreja, mas consiga, em breve, ter uma denominação presente, atuante no país,
envolvida com ensino, envolvida com formação de novos obreiros, e que seja uma denominação tão forte como a gente tem aí no Brasil, né? Amém. Então, você que nos assiste, pode também se inscrever lá no canal da igreja, né? Como que é o canal, reverendo? É Iglesia Presbiteriana de Panamá. Igreja Presbiteriana de Panamá. Isso tanto no YouTube como Instagram, todos os canais é o mesmo nome, Iglesia Presbiteriana de Panamá. E realmente, se os irmãos escreverem, participarem, nos ajuda que essas mensagens cheguem a outras pessoas por aqui. E você que conhece alguém que também mora no Panamá, tem igreja lá, né? Então, se essa pessoa está nos assistindo aí e sabe de alguém, ou vai para lá, ou vai passar por lá, tem um programa agora de stopover, né, no Panamá, você pode ir, de repente, fazer uma visita lá na igreja e conhecer o trabalho, né? Será Com um certeza. momento especial. Com certeza. Se eu ficar sabendo que alguém que escutou a transmissão veio para o Panamá e não visitou a gente, tem que Verdade. procurar a gente. É muito confortante da parte do Senhor receber visitas e ver que as pessoas estão se envolvendo com a obra do Senhor aqui. Tá certo. Reverendo Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Deus continue abençoando o trabalho aí. Um momento muito precioso para conhecermos mais sobre esse trabalho. Vamos orando, ofertando e operando para a glória do Senhor. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram. Um abraço. Você que nos assiste, deixe seu comentário, sua curtida, se inscreva no canal. Em breve teremos mais vídeos, né, sobre a teologia reformada e sobre também o avanço do presbiterianismo no Brasil e no mundo, né? Agora, com o nosso irmão também, Alexandre, lá no Panamá. De vez em quando nós vamos combinar outra dessas lives. Tá bom, Amém. Reverendo? Muito bom. Um abraço aí para todos. Abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.